Meus irmãos, vamos para a nossa meditação nesta manhã. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Será o nosso texto, nossa devocional. Daqui, a partir de hoje, nós iremos fazer uma série de exposições na primeira carta de Pedro. Então, primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 2. Diz assim o texto: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, abra nossa mente, nossos corações para entender a Tua palavra, que o Senhor venha não apenas nos fazer entender, mas que o Senhor venha plantar essa palavra em nossos corações, para que ela venha germinar e para que haja mudança em nossa postura espiritual, para que haja mudança em nosso caráter. Derrama o Teu poder, derrama a Tua graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é sabido de todos que realmente estamos vivenciando uma crise a nível global, crise econômica, crise sanitária e crise política. Obviamente, no Brasil não é diferente. No Brasil nós também estamos experimentando uma forte crise sanitária, consequentemente uma forte crise política, uma forte crise econômica. Meus irmãos, isso de alguma forma também atinge a igreja, atinge os crentes, porque os crentes são de alguma forma afetados, crentes que ficam desempregados, crentes que ficam doentes, crentes que perdem seus entes queridos, né? A perseguição moral que existe no nosso país aos cristãos é muito grande. Graças a Deus nós não estamos vivenciando uma perseguição física, mas já existe uma perseguição moral, a tal ponto de quando um cristão ele é indicado para exercer alguma função no governo, os ímpios já se levantam para tentar derrubá-lo. Então, de fato, já existe uma perseguição moral e política aos crentes em nosso país. Mas não era diferente na época do apóstolo Pedro. Na época em que Pedro escreveu essa epístola, ano 67 depois de Cristo, ele escreveu esta epístola direcionada à igreja que se encontrava no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, na região da Ásia Menor do primeiro século. Provavelmente Pedro estava em Roma quando escreveu esta epístola para pastorear aqueles irmãos que estavam machucados, não só fisicamente por causa da perseguição, mas também espiritualmente e emocionalmente por causa de toda a pressão e perseguição que havia naquela época. Os cristãos eles eram perseguidos não apenas moralmente, mas fisicamente também. Por isso estavam dispersos, como diz o versículo 1. Os forasteiros da dispersão foram dispersos, espalhados por causa da grande perseguição que aqueles crentes enfrentaram. O que fica evidente que os crentes que era o público pelo qual Pedro escreveu esta carta, o que fica evidente que eles estavam enfrentando perseguição é quando nós lemos o capítulo 3 e o capítulo 4 dessa carta. Nós percebemos Pedro consolando os crentes que estavam sofrendo para que eles se alegrassem por causa do sofrimento, em razão de sofrer por amor a Cristo. E nesse sentido, Pedro começa, meus irmãos, a sua epístola ressaltando as marcas, né, os atributos e as marcas da igreja, dos crentes, porque a partir do momento que o crente entende a sua identidade, ele então passa a ter um ânimo diferente, uma postura diferente nas circunstâncias. Então, a primeira informação que Pedro passa para esta igreja e que também, consequentemente, passa para nós, é acerca da identidade do cristão e da igreja, das marcas da identidade dos crentes. Inclusive, é o tema da mensagem de hoje, as marcas da nossa identidade cristã, baseado, então, em 1 Pedro capítulo 1 e 2, as marcas da identidade cristã. A partir do momento que nós entendermos quais são essas marcas e qual é a nossa identidade, nós passamos a ter uma postura diferenciada diante das lutas, das tribulações e das perseguições. Então, a primeira marca, meus irmãos, da nossa identidade apontada pelo apóstolo Pedro é a respeito do nosso chamado. A primeira marca da nossa identidade é o nosso chamado, o que fica evidente no versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são
são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Pedro ressalta, em primeiro lugar, a respeito da sua própria identidade. Ele se identifica como Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, algo que era muito comum na época em que se escrevia essas epístolas, identificar o autor, né, já desde o início, o remetente desde o início da carta, e Pedro faz isso. E quando ele ressalta quem ele é em Cristo Jesus, ele está ressaltando a sua identidade. E é importante que uma das marcas essenciais do cristianismo é a respeito da nossa identidade, quem nós somos espiritualmente, quem nós somos em Deus, o que nós somos e o que nós temos. Nós somos pessoas chamadas por Deus para realizar a obra. Pedro, ele era um homem chamado por Deus para realizar a obra. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E não apenas apóstolo, mas um presbítero, como está escrito no capítulo 5, versículo 1. Eu, presbítero, como vós. Então, Pedro, ele ressalta em sua carta quem ele é. Ele sabia da sua identidade, o que lhe atribuía autoridade ao escrever esta carta. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos pessoas que temos um chamado diante de Deus. Pedro tinha um chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado, né, como representante de alguém. Então Pedro estava sendo enviado como representante de Cristo. E nesse sentido, as palavras do apóstolo Pedro, na verdade, são as palavras do próprio Cristo nesta epístola. Meus irmãos, nós precisamos entender também que esse chamado, ele é um chamado feito gratuitamente em Cristo Jesus, de maneira incondicional, sem levar em conta nossas fraquezas e nossos defeitos, nossos pecados. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, da vida do apóstolo Pedro, um fato que deixa claro que Jesus de fato o chamou pela graça, o chamado é pela graça. É que Pedro, ele tinha defeitos gravíssimos. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro se deixou influenciar pelo diabo quando o diabo usou Pedro para tentar impedir que Jesus seguisse o seu caminho da cruz. Pedro, ele era impulsivo. Pedro, ele tinha um sangue quente, ele era iracundo, ele não tinha muito domínio de si emocionalmente. Obviamente, depois do Pentecostes, ele recebeu o revestimento do Espírito Santo, lhe dando mais maturidade e autocontrole. Mas ainda assim, Pedro recebeu a repreensão do apóstolo Paulo, o que fica descrito nos primeiros capítulos de Gálatas, onde Pedro estava sendo dissimulado na relação junto com os judeus e com os gentios. Ou seja, Deus nos chama mesmo sendo imperfeitos. Deus nos chama mesmo sabendo dos nossos defeitos, dos nossos pecados. O chamado é pela graça. E se você tem um chamado, exerça esse chamado. Se você é crente, você tem um chamado. Então, ponha em prática e exerça esse chamado da melhor forma para a glória de Deus. E não deixe que o diabo fique te acusando, dizendo: mas eu tenho esse defeito, tenho aquele defeito, como que eu vou trabalhar para Deus, como que eu vou realizar a obra, se eu sou cheio de imperfeições. Pedro, ele era cheio de imperfeições, mas Cristo o chamou, inclusive, para abrir a pregação do Evangelho, a expansão do Evangelho. Por isso que Jesus deu as chaves do reino a Pedro, e inclusive como uma das pedras que fazem parte do edifício e da pedra principal, que é Jesus. Por isso o seu nome Petros, Pedro. Então, temos um chamado. A primeira identidade nossa, a primeira marca da nossa identidade é que nós temos um chamado. Nós somos chamados por Deus e chamados de maneira incondicional e gratuita. A segunda marca da nossa identidade, meus irmãos, é que nós somos forasteiros. Primeiro, nós somos chamados. Em segundo lugar, nós somos forasteiros. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós precisamos entender, meus irmãos, tentar alcançar a mentalidade dos crentes que estavam sendo perseguidos naquela época. Muitos crentes entristecidos. Você imagina mães que perderam filhos, esposas que perderam maridos, né, pais que perderam filhos, ou filhos que perderam seus pais na perseguição, onde os crentes eram mortos, onde os crentes sofriam prisões. Então, a alma daqueles crentes estava entristecida. Muitos crentes abatidos. Então Pedro consola aquele público, consola aqueles crentes, demonstrando que esse mundo, nós não fazemos parte deste mundo. Nós estamos aguardando uma pátria superior, a nossa pátria, a pátria celestial. Nós devemos sim lutar por justiça, devemos orar pelos políticos, pelas autoridades, orar para que nós possamos viver em paz e tranquilamente, orar para ter uma vida tranquila. Mas nós não devemos criar a expectativa que a vida aqui vai ser boa. A vida aqui é debaixo de lutas, a vida aqui é debaixo de desertos e perseguições.
Por isso, nossos olhos têm que estar focados na glória. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui momentaneamente, circunstancialmente. Nossa esperança não pode se limitar a este mundo, como diz o apóstolo Paulo, porque se a nossa esperança se limita a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Somos forasteiros. E o fato de nós sermos forasteiros nos indica que nós não devemos ser apegados a este mundo, nem pelos prazeres do mundo, nem moralmente. Uma vez que nós somos forasteiros e peregrinos, nosso foco tem que estar na glória e devemos nos abster das paixões e das carnalidades deste mundo, da corrupção deste mundo. É o que Pedro fala, por exemplo, no capítulo 2, versículo 11. Exorto-vos como forasteiros e peregrinos que sois, a vos absterdes das paixões carnais e terrenas. Nós temos que nos abster das paixões terrenas. Mas existem crentes que são tão apegados a este mundo que nem desejam que Jesus volte logo antes de que ele realize todos os seus sonhos terrenos. São pessoas como a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal porque desobedeceu a Deus, porque ficou com saudade do que ela deixou em Sodoma e Gomorra, uma cidade tão impura, tão imoral diante de Deus. E tem crente que não quer largar o mundo. Você precisa abandonar o mundo. Você precisa abandonar a imoralidade mundana, porque nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. E isso nos remete ao fato que nós não devemos ser apegados a este mundo, usar deste mundo, mas sem apego a este mundo, como diz Paulo na sua primeira carta, capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, dizendo que nós usamos deste mundo, mas como se não fôssemos do mundo. Porque de fato nós não somos do mundo, nós somos peregrinos neste mundo. Meus irmãos, nós precisamos entender nossa identidade, o que nós somos em Cristo Jesus, as marcas da nossa identidade. Em primeiro lugar, nós somos chamados por Deus. Em segundo lugar, nós somos forasteiros. Em terceiro e último lugar, nós somos eleitos. É o que ele diz 2 vezes, ele fala sobre a nossa eleição, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, ele repete, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Meus irmãos, a partir do momento que nós entendemos a eleição, a partir do momento que nós tomamos posse da nossa eleição, da nossa convicção de eleição em Cristo Jesus, isso faz toda a diferença. A partir do momento que aqueles crentes entenderam que eles eram eleitos, isso fez diferença, porque não importa se nós somos perseguidos, não importa se nós perdemos todos os nossos bens, não importa se nós perdemos a nossa própria vida, porque nós já temos a vida eterna garantida através da eleição, por causa da eleição e da predestinação em Cristo Jesus. Veja que essa eleição, ela é uma eleição segundo o amor de Deus, não segundo as nossas obras, mas por causa do amor de Deus. Isso já demonstra o fato de que Deus nos amou mesmo antes da criação do mundo. Quando ele fala em presciência, aonde alguns teólogos arminianos usam esse texto para dizer que a eleição é só por causa da presciência de Deus, ou seja, Deus previu que nós iríamos nos converter, por isso que fomos eleitos. Deus, meus irmãos, ele é o ser mais sábio e inteligente que existe, porque ele é o próprio Deus, a fonte de toda a sabedoria. Como que Deus vai nos escolher só porque ele sabia que iríamos escolher? Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Então, pensar numa lógica que uma eleição ocorreu só porque ele sabia, isso não é eleição. Isso não é eleição, isso é predileção. A eleição aqui, meus irmãos, é um decreto eterno de Deus antes da fundação dos tempos. Então, por que ele fala em presciência? A palavra presciência, meus irmãos, em português, ela escapa ao sentido mais profundo da palavra presciência. Nós temos que retornar às línguas originais para entender o que Pedro queria dizer com presciência. Presciência, meus irmãos, vem de prognóstico, da palavra grega prognossin. O que é prognossin? Porque vem da raiz pro, antes, e gnossin, da onde vem a palavra gnóstico, da onde vem a palavra gnosis, conhecimento. Significa que Deus nos conheceu antes, ele nos escolheu por causa do seu conhecimento prévio, mas não é conhecimento intelectual aqui, não é conhecimento teórico, não é conhecimento de sapiência, de saber o que iria acontecer. Essa palavra conhecimento na literatura, meus irmãos, bíblica, quando se refere a Deus e na relação com o homem, diz respeito a uma relação de amor. Inclusive, a palavra grega gnosin é usado no contexto de relacionamento entre marido e mulher.
Quanto, por exemplo, no livro de Mateus, nos evangelhos ressalta, por exemplo, que José não conheceu Maria antes do menino nascer, antes de Jesus nascer. O que significa não conhecer? É claro que José conhecia Maria, porque eles eram noivos. Conhecer ali no sentido de não ter tido intimidade sexual. Para que os irmãos tenham noção da profundidade da palavra prognosen, que significa conhecer, significa no sentido de conhecer, de relacionamento, de amar, de intimidade. Isso significa que Deus nos escolheu, não é por causa da sua pré-ciência intelectual e teórica, é por causa do seu amor prévio, é uma eleição baseada no amor eterno. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 8, aqueles que ele conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, nós somos predestinados porque Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Mas não é conhecimento teórico apenas, é conhecer no sentido de nos amar, porque esse conhecimento na Bíblia diz respeito a relacionamento. Por isso que Jesus diz em João 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti e ao teu filho a quem enviaste. Ou seja, conhecer não é no sentido teórico, porque senão o próprio Satanás teria vida eterna, porque Satanás conhece Deus no sentido teórico, sabe da existência de Deus, mas o conhecimento que Jesus está falando é de relacionamento. Ter vida eterna é se relacionar com Deus. Então somos eleitos antes da fundação do mundo. Isso significa que eleitos segundo a sua presciência, segundo o seu amor eterno, seu amor antecipado. Então é uma eleição baseada no amor eterno de Deus, é uma eleição baseada na redenção. Redenção significa compra de escravo. Jesus Cristo nos comprou com seu próprio sangue, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, nós fomos eleitos pela graça. O que fica evidente que nós somos eleitos pela graça? O fato de que Deus nos amou antes da fundação do mundo, o fato de que nós fomos redimidos em Cristo, a aspersão do sangue aponta para a redenção. Isso significa que Ele não nos escolheu por causa de algum bem, de alguma bondade que Ele viu em nós. Por isso a incoerência daquele cântico que diz que a razão de tão grande amor é porque minha vida tem valor. Veja, meus irmãos, a nossa vida tem valor apenas na medida em que Cristo nos ama gratuitamente, mas não existe um valor inato em nós. Por que não existe um valor inato moralmente em nós, legalmente? Porque nós somos impuros, nós somos pecadores, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 9, não há um justo sequer, versículo 9 e 10, não há um justo sequer. Então a eleição é de graça, a eleição é pela graça. Então Ele nos amou antes da fundação do mundo, Ele nos redimiu na cruz de Cristo. Então, de fato, a salvação é pela graça, o que fica enfatizado no final do versículo: graça vos seja multiplicada. Ou seja, nós somos eleitos pela graça, por causa do amor eterno de Deus, por causa da redenção em Cristo Jesus, da aspersão do sangue. Se é pela graça, isso não deve me levar a estudar, a me aprofundar na doutrina da eleição, apenas para ficar tentando fazer elucubrações espirituais, teóricas, intelectuais. Mas eu tenho que entender a eleição para me motivar a ter certeza do amor de Deus. Nós temos que ter certeza da graça de Deus e viver essa graça e crescer nessa graça. Por isso que Pedro diz que a graça seja multiplicada na vida de vocês. A certeza de que nós somos eleitos, isso é graça. O que é a graça? É que nós fomos eleitos gratuitamente em Cristo Jesus. Precisamos crescer nessa convicção. Por isso que Pedro fala sobre isso já na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça significa crescer no conhecimento de Deus, no Evangelho, e crescer na convicção de que nós somos salvos. Por isso que nós temos que usar o capacete da salvação, o escudo da fé, aonde nós iremos apagar os dardos inflamados do maligno. Quando o maligno te diz: você não é filho, você não é crente, você usa o escudo da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. O justo viverá pela fé, e é com esse escudo que você vai ter convicção do seu chamado, convicção de que você é um eleito. Por isso que Paulo diz a Timóteo: toma posse da vida eterna. Então toma posse da vida eterna, tome posse de que você é um eleito de Deus em Cristo Jesus, pela graça. Mas essa eleição, meus irmãos, essa certeza da salvação, certeza da eleição, não é para aproveitarmos e vivermos desobedecendo a Deus, tendo a salvação garantida. Não, porque nós fomos eleitos também para a obediência. Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus,
de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência. Eu fui eleito para ser santificado pelo Espírito Santo. Eu fui eleito para obedecer a Deus, obedecer através das boas obras que o próprio Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados para as boas obras. Então nós somos eleitos para agradar a Deus. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Isso faz toda a diferença, porque significa que isso nos leva a termos a mentalidade de um forasteiro. Por que eu não tenho que me envolver com a imoralidade deste mundo? Porque eu sou um forasteiro, porque eu fui salvo gratuitamente, porque Deus já me amou antes da fundação do mundo. Isso tem que me motivar a viver uma vida de santidade. E se você usa a doutrina da predestinação, da eleição, para viver pecando, para não se esforçar nos seus serviços ao Senhor, de pregar o Evangelho, para você usa a doutrina da eleição como um argumento de garantia da salvação para viver de qualquer jeito sem agradar a Deus, então você não é salvo, você não entendeu a salvação. Porque o eleito, quando ele tem certeza da eleição, isso muda tudo. Isso te faz enfrentar as lutas com mais ânimo, sabendo que ainda que nós venhamos a perder nossa saúde, perder nossos bens, perder nossos entes queridos, o importante é que nós temos salvação eterna e garantida. Por isso que o crente, ele continua tendo ânimo mesmo em meio às dificuldades. A nossa identidade muda tudo. Saber quem nós somos, o que nós somos espiritualmente, o nosso lugar neste mundo. Quem você é? Você é uma pessoa que tem um chamado por Deus. Você é um forasteiro, você é um eleito. Então se alegre porque você é um eleito, porque a sua pátria não está nessa terra. Em uma semana, por exemplo, em nosso país, nós recebemos boas notícias. Na outra semana já recebe más notícias. Na verdade, às vezes isso acontece de um dia para o outro. Em um dia você recebe boas notícias na política, na economia, na saúde. No dia seguinte já vem uma outra bomba colocando por terra o que você ouviu no dia passado, no dia anterior. Então você fica naquela ansiedade, naquela crise do que vai acontecer no futuro. Não se apegue a este mundo. Ore por nossa situação, mas não se apegue, porque nós somos eleitos, forasteiros e chamados por Deus para pregar o Evangelho. Essas são as marcas da nossa identidade. Somos chamados, somos forasteiros, somos eleitos. Repetindo, as marcas da nossa identidade: chamados, forasteiros e eleitos. Que Deus nos ajude a pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos nessa mensagem nesta manhã. Que Deus os abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque o Senhor nos alimentou na tua palavra. Que o Senhor continue nos alimentando durante este dia, Pai. Esse dia que o Senhor fez para nós, que o Senhor nos presenteou com este dia tão maravilhoso, que é o domingo, dia de adoração ao Senhor. Que o Senhor fale conosco na escola dominical e no culto da noite. Continua sendo conosco em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui e cada um dos irmãos que está nos assistindo. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, estamos encerrando mais um culto ao nosso Deus. Gostaríamos de convidá-los a assistir as próximas programações. Aos irmãos internautas que nos acompanham nas redes sociais, às 11 horas nós teremos uma live pelo Facebook e Instagram sobre a escola dominical com o tema santificação. Aos membros de nossa igreja, nós teremos às 10 horas o mesmo estudo através do aplicativo Webex, que será dividido por sala, por idade. Às 18 horas nós teremos o culto solene ao nosso Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Um abraço a todos.